aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes, a efusão e o derramamento do Espírito Santo sobre todo o universo. Assim, nós vemos a ação do Espírito prometido por Jesus. Domingo passado, Jesus voltava ao céu e prometia aos discípulos, à sua igreja, a presença deste Consolador. Vocês não vão ficar órfãos, eu enviarei o Espírito da verdade. E esta promessa se cumpre. O Espírito Santo não passa a existir agora em Pentecostes, né? Sabemos disso. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, assim nos diz o relato da criação. E o Espírito Santo, como esta pessoa revelada, aparece pela primeira vez na Sagrada Escritura, na anunciação do nascimento de Jesus, ao desposar Nossa Senhora. É por meio da Virgem Maria que aparece pela primeira vez esta figura do Espírito Santo. Assim, o Espírito vai conduzindo a história, o Espírito que está presente no momento em que Jesus é batizado, começa a sua missão. Este Espírito do qual Jesus, no alto da cruz, entrega ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E vivemos esses 50 dias da Páscoa, encerramos hoje o tempo pascal. Agora a igreja vive desta presença de Cristo, a sua presença ressuscitada através da ação do Espírito Santo. Podemos dizer que o tempo de Jesus passou, o tempo da humanidade de Jesus entre nós passou. Agora vivemos o tempo da igreja, do Espírito, que a conduz por este mundo, que impulsiona a anunciar e dar continuidade à vida de Jesus. Aquilo que humanamente Jesus praticou, agora nós, que somos recordados pelo Espírito, instruídos pelo Espírito a fazer aquilo que Jesus fez enquanto aqui esteve nesta terra. Então nós somos convidados a também partir para anunciar, a impulsionar. Não existe mais o medo agora, não existe mais o estarem trancados, né? Temerosos, incertos, duvidosos, incrédulos. Não, agora tudo é novo no Espírito Santo. E por isso hoje nós também podemos marcar como o nascimento da igreja, esta igreja que vem se constituindo a partir dos mistérios da ação de Cristo e, de fato, hoje ela ganha a sua missionariedade, ganha o mundo nesta forma de levar o Evangelho impulsionado pelo Espírito. Nós estamos celebrando, então, o final deste tempo pascal. Há 50 dias atrás, iniciávamos a Páscoa de Jesus. Mas a Páscoa é uma celebração que não começa no cristianismo, e todos nós sabemos. A primeira Páscoa que acontece é a libertação do povo da escravidão do Egito, com a promessa de Deus de lhes conduzirem, através de Moisés, à terra prometida. Então este é o grande marco do povo de Deus. Fomos libertados. Deus nos tirou de uma escravidão, nos fez passar a pé enxuto no Mar Vermelho. E aquilo é tão importante e significativo que essa Páscoa, essa passagem, é celebrada todos os anos por eles. E a Páscoa de Jesus é porque aconteceu neste dia onde os judeus celebravam a sua Páscoa, a memória daquele dia da sua libertação. 50 dias depois desta libertação do povo da escravidão, era celebrada a festa de Pentecostes. Por isso, a palavra Pentecostes, ela deriva do número 50. Penta, 5, né? Então, nós temos
os 5 livros primeiros da Bíblia, o Pentateuco, a lei, a revelação de Deus, a instrução de Deus, né, para os 5 primeiros que formam ali a Torá, a lei de Deus, os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco e o Pentecostes, nesses 50 dias, né? 50º significa Pentecostes. E neste 50º dia, depois da Páscoa, era celebrada a festa das colheitas, das primícias. Então, os agricultores plantavam e aquilo que era tido como os primeiros frutos daquilo que plantou era oferecido a Deus. Isso é motivo de festa, de gratidão. É a experiência que temos com o dízimo, por exemplo, o trabalho que você tem, o empenho, a inteligência, a força, é reconhecer tudo isso é Deus que me dá. Eu não sou inteligente por mim mesmo, eu não tenho a força para trabalhar por mim mesmo, eu não tenho a capacidade de desenvolver esse trabalho por mim mesmo. É graças a Deus. E o salário recebido por isso é fonte de bênção que Deus está me concedendo. Então, eu tiro também a primícia, uma parte deste salário, do fruto do meu trabalho, para oferecer a Deus a experiência do dízimo, da gratidão. Então, esta festa de Pentecostes é esta festa de gratidão a Deus, de oferecer os primeiros frutos do que foi plantado, reconhecendo que é Deus que faz todas as coisas crescerem, nascerem, dar frutos. E nesse dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, acontece também um fato marcante para o povo de Israel. Deus constitui Israel como o seu povo. E o que marca Israel como povo de Deus é a entrega da lei, a aliança que Deus faz com Israel. Depois de Moisés subir ao Monte Horebe, lá está conversando com Deus e com todas as teofanias, com todas as manifestações de Deus, no trovão, no raio, na nuvem, na sarça ardente que se consome, e Deus fala com Moisés. Deus conclui este momento com a entrega da lei e diz, né? Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem a minha lei, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Deus faz uma aliança. Ali nasce oficialmente o povo de Israel como povo escolhido de Deus. E aí nós passamos para este Novo Testamento. Na Sexta-feira Santa, onde ali estavam os preparativos, né, para a Páscoa dos judeus, Jesus entrega o seu corpo, como já havia celebrado a ceia, e agora, no domingo da Páscoa dos judeus, acontece a ressurreição de Cristo. E para nós cristãos, isso é o que importa daqui para frente. O domingo é dia da ressurreição de Jesus. O domingo é um dia consagrado ao Senhor. O domingo é um dia de estar com o Senhor. Por isso, a igreja, casa de Deus, a assembleia litúrgica é o nosso primeiro compromisso do domingo. Santificar o dia do Senhor. E assim como lá no Antigo Testamento, também será marcado agora o novo povo de Deus. Lucas faz um paralelo nos Atos dos Apóstolos com este momento lá, né, do Antigo Testamento. Então, 50 dias depois da Páscoa de Cristo, acontece o Pentecostes. Já é normal aquela festa de Pentecostes. A cidade está cheia, é dia de festa, e naquele dia o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e a Virgem Maria no cenáculo. E ali acontece também as manifestações desse Espírito. Como lá no Horebe a Moisés, o raio, o trovão, aqui o barulho, o vento. Como a sarça ardente, o fogo que se consumia lá no Horebe, aqui o Espírito que vem em línguas de fogo. Essas comparações para mostrar a nova eleição, o novo povo de Deus, a igreja que nasce agora como povo da aliança, como povo que vai dar continuidade à vida de Jesus Cristo agora, anunciando, levando a todos os povos, impulsionado
pelo Espírito Santo. Então hoje é o dia da nossa eleição como povo de Deus. É o dia em que nós fomos marcados. O dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja para nos confirmar nesta aliança, nesta eleição de um povo escolhido para agora dar continuidade à vida de Jesus. E assim nós vemos que o Espírito desce em línguas de fogo. A língua é o símbolo da comunicação, da fala. E diferente do lá de Babel, né, onde o povo, buscando viver do seu jeito, do individualismo, querendo chegar ao céu, construindo a torre, na indiferença com o próprio Deus e com o próximo, ali Deus confunde as línguas. Ninguém se entende mais. Agora, no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, estão ali várias pessoas, como disse, várias nações, é um dia de festa na cidade, e todos se escutam, como se estivesse no meio ali gregos, árabes, japoneses, alemães, e falasse e todo mundo se entendesse. Porque a linguagem do Espírito, essa lei nova que é dada agora, não escrita mais em pedras, tábuas, mas escrita no coração, a lei do amor. E o Espírito traz então esta linguagem universal, da unidade, do entendimento. O Espírito transforma a confusão de Babel em comunhão. Transforma esta confusão, os conflitos, em unidade. Por isso, onde não há unidade, não tem ação do Espírito Santo. Em qualquer área da nossa vida e, sobretudo, na igreja, é preciso falarmos uma língua só. É preciso buscarmos viver a vida deste Espírito. Jesus dizia ao subir ao céu: não se afastem de Jerusalém, permaneçam nesta cidade, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Se cada um quisesse viver do seu jeito, eu vou para Galiléia, eu vou para outro canto, eu vou ficar em Jerusalém, o Espírito ia descer onde Jesus disse, na cidade, de Jerusalém, que é a capital ali religiosa de Israel, onde está o templo. Mas Jesus diz: fiquem juntos, unidos, como começamos cantando, só quando estamos unidos o Espírito nos vem. E Lucas nos diz: estando todos reunidos, juntos, no dia de Pentecostes, o Espírito desce. Assim então, irmãos e irmãs, busquemos esta unidade, esta comunhão, quebrando nosso orgulho, quebrando a nossa indiferença, quebrando o nosso coração conflituoso, porque o Espírito não vai agir desta forma em nós. Não vamos viver a vida do Espírito fechados àquilo que é a marca do Espírito Santo, a unidade, a comunhão. E assim, se nós quisermos verdadeiramente esta vida no Espírito, é preciso dar esse importante passo na nossa vida. Abrir o coração a tudo que o Espírito Santo de Deus quer fazer de novo em nós. Este Espírito que desce como símbolo do fogo. O fogo é este elemento forte. O que o fogo toca, ele destrói, ou seja, ele muda, ele transforma. Imagina um incêndio em uma floresta, em uma casa, em qualquer lugar, O fogo é forte e ele muda tudo aquilo que ele toca. Se o vento, um dos elementos da natureza, o ar, se o ar toca nesta planta, ele não muda a natureza da planta. A água não muda a natureza dessa planta, mas o fogo sim. Tudo que o fogo toca, ele transforma, ele muda. Assim, se nós colocarmos um papel aqui, não vai ser mais papel. Se eu colocar meu dedo aqui, vai derreter, não vai ser mais a minha pele, vai se transformar em uma ferida, outra coisa. Ou seja, tudo é transformado pelo fogo. E o Espírito Santo é este fogo que quer transformar, mudar a natureza manchada, ferida, pecadora que há em nós. Por isso nos coloquemos diante do Espírito Santo de Deus, este fogo que consome, que transforma, que muda, que renova, para verdadeiramente termos uma vida no Espírito Santo. E recordo que o Papa Leão nos dizia na sua primeira homilia, sobretudo para
os batizados. Mesmo em meio aos batizados, hoje se vive um ateísmo prático. Eu creio em Deus, eu digo que Jesus é meu Senhor, mas na prática eu vivo como um ateu. Ou seja, eu vivo distante dos seus mandamentos, eu vivo distante da sua vontade, daquilo que a igreja ensina, orienta, daquilo que a vida em comunidade me propõe a viver. Então, que nós deixemos o Espírito Santo fazer obra nova verdadeiramente em nossa vida. Que nós deixemos viver a vida segundo o Espírito Santo de Deus, que é uma fonte que jorra para nós, mas muitas vezes podemos estar com o balde emborcado. Um balde virado debaixo de uma torneira, ele não enche. E assim o Espírito Santo quer sempre nos encher, preencher, mas muitas vezes nós somos empecilhos para nós mesmos. Jesus envia o Paráclito, em grego, o advogado, o defensor. E esse advogado muitas vezes precisa defender contra nós mesmos. Nós nos defender de nós, porque nós somos o principal empecilho para a graça do Espírito, para a vida do Espírito em nós. Então demos este passo para sermos verdadeiramente cristãos na fala, na ação externa, mas sobretudo no testemunho, naquilo que nós nos propomos a viver, uma vida de quem vive no Espírito. O Espírito Santo de Deus que renova em nós esses dons dados, e nós temos aqui os dons, né, do Espírito Santo. E às vezes a gente nem lembra quais são os dons do Espírito Santo. E é importante a gente pedir a renovação desses dons. Temos 7 dons do Espírito Santo, 7 dias da semana. A gente rezar cada dia da semana com um dom do Espírito Santo, fortalecendo em nós essa piedade, esta sabedoria. Quanto precisamos de sabedoria para agir? E por que não usar este defensor que está a nosso favor? Não é? Então, busquemos a fortaleza. O dom da fortaleza é sempre renovado em nós quando a gente se confessa, porque o pecado vai nos enfraquecendo. A confissão renova, restitui em nós o dom da fortaleza para nos fazer fortes na luta contra o pecado. E aí vamos vacilando, fraquejando e buscamos de novo a fortaleza. E quanto mais nós nos entregamos, mais confiamos e vivemos, mais fortes nós nos tornamos. Sim, que a Virgem Maria, a Senhora de Pentecostes, que lá estava, não porque precisava receber o Espírito Santo, mas porque Maria é a mãe da igreja nascente. Quando a igreja nasce na cruz, lá está Maria de pé. Quando a igreja nasce em Pentecostes, lá está presente a Virgem Maria. Então, ela é a Virgem de Pentecostes. Não existe pentecostalismo sem Nossa Senhora. É falso, mentiroso. Então, nós vivemos este Pentecostes e temos ela como intercessora, como o exemplo daquela que se abriu verdadeiramente à vida da graça do Espírito Santo. Por isso, recorramos à intercessão de Nossa Senhora para que também a nossa vida não seja vivida, né, a qualquer modo. Muitas vezes, vivendo, né, sendo levado pela vida, mas com a alma que é o Espírito Santo, a alma deste corpo inexistente. E um corpo sem alma é um corpo sem vida. E muitas vezes podemos estar vivos, mas sem esta verdadeira vida, a vida que nos garante a eternidade. O Espírito Santo de Deus possa ser o impulso que nos conduz ao céu, mas que Ele encontre também o espaço necessário em nosso coração para agir e nos conduzir aonde Ele deseja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.